Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Entendermos certas coisas da vida cristã, entendermos o processo de Deus e a forma dele agir, é que nos conduzirá a vivermos uma vida alinhados à sua vontade e sem expectativa do nosso lado, mas compreendendo como devemos viver, pois o normal é acharmos que temos que fazer para alcançar, e alcançando assim, expressa que Deus se agrada de nós. Mas não está no nosso empenho. A vida cristã não está no nosso esforço. O esforço que temos que fazer é o empenho para revelar aquilo que Ele fez. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. E a gente precisa entender que, tendo sido feitos à imagem de Cristo, devemos expressar esta obra que Deus realizou em nós. Por isso, Paulo, afirmando lá em Romanos 8, do versículo 28 ao 30, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. O que a gente precisa entender é isso. O chamado é de Deus, a obra é de Deus, o que realiza, a capacitação que recebemos e no ser que Ele nos transformou, depende dele. Ele fez. Ele nos justificou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos deu vida e Ele nos fez um novo ser, um ser espiritual, a imagem de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo. É isto que a gente precisa entender. Não precisamos fazer mais nada, a não ser aceitar isto por fé, como um ato de fé. Ter a convicção de que Deus realizou isso, que é o que está na sua palavra, no ensino que nós recebemos. Deus nos fez seus filhos e nos capacitou para rejeitarmos as paixões humanas, para que a gente viva como seu filho. A nossa jornada neste mundo não é para alcançar isto, mas para revelarmos isso, revelarmos a obra de Deus, revelarmos o que Ele fez em nosso favor. Não podemos ter outro entendimento. E o que a gente precisa lembrar sempre e guardar em nosso coração, em nossa mente, é que nós fomos feitos à imagem de Cristo. E feitos à imagem de Cristo implica em que devemos viver segundo essa natureza que nós recebemos de Deus, a mesma natureza dele. E por termos a mesma natureza e conscientes de que ele nos capacitou para vivermos neste mundo como lhe agrada, podemos rejeitar as paixões humanas. Por isso, nós não podemos nos inclinar para a carne, ou seja, para os desejos da carne, para a forma de pensar deste mundo. Não é a maneira como o mundo pensa que devemos viver. Não é na busca dos nossos interesses, não é expressando o egoísmo, não é sendo arrogante, orgulhoso, hipócrita, mas é vivemos segundo. A gente precisa entender, nós vivemos segundo e precisamos viver segundo a natureza de nosso Deus, expressando as suas virtudes. Por isso temos que inclinar para o Espírito, para revelarmos as virtudes de Deus, expressarmos sua graça, sua misericórdia, expressarmos o amor que Ele revelou por nós, sem qualquer merecimento do nosso lado. Ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores. E o que a gente precisa entender é que esta é a mesma atitude que devemos ter para com as pessoas. Nós somos chamados para viver como seu filho, para revelar seu filho. Então, qual é o nosso empenho? Nosso empenho é de santificarmos o nosso proceder, de rejeitarmos as obras das trevas e de sermos santos, como é santo o nosso Senhor. O que a gente precisa entender é somente isso, e andar nesta verdade. Andar segundo aquilo que somos em Deus, segundo a sua natureza, revelando a sua glória.
Isto é o que Deus planejou para nós e é isto que Ele espera de nós, que a gente possa compreender estas coisas e andar nesta vontade, expressando e glorificando o Senhor em todas as coisas que fizermos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.